Olá, pessoal, boa noite. A gente volta ao vivo depois desse final de quarta-feira com essa notícia maravilhosa de que o caso Marielle, então, não vai ser federalizado. Isso era muito importante Exato, para a Vitória. gente, né? Importantíssimo. A gente acabou de sair de uma live, Tainá, com a Tamires Gomes Sampaio, com a Joyce Bert, bem no momento da live. A gente deu essa notícia em primeira mão, ali ao vivo. Legal. Foi muito 10. E agora a gente está com você, Tainá de Paula. Tainá de Paula é arquiteta e urbanista, especializada em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz, mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio e coordenadora do BR Cidades Rio. Estamos também com Cecília Baixa, jornalista livre. Tainá, quero muito te agradecer essa Olá, Cecília. a vontade de estar aqui com a gente nesse momento, né, que a gente está sofrendo e tudo, mas foi legal a gente saber dessa coisa da Marielle agora. É por isso que a gente está sorrindo um pouquinho mais, a gente merece também, não é? Claro, no meio E te desse dizer caos. que, exato, que é uma honra, quero muito te agradecer a ideia, a oportunidade de compartilhar esses momentos com você, tá? Boa noite. Legal. Boa noite, Kátia. Obrigada demais. Boa noite, Tainá. Boa noite, Kátia. Boa noite, pessoal aí que segue os Jornalistas Livres. Quero também lembrar de pedir para o pessoal curtir os Jornalistas Livres lá no YouTube, que a gente está crescendo bastante esses dias lá no YouTube. Estamos nessa luta aí para crescer o canal do JL no YouTube. Muito bem, muito bem. Tainá, queria começar falando de uma coisa que está muito quente, não é? E que a gente ouve toda hora, seja nas redes sociais, nessas lives infinitas que a gente está fazendo, seja na própria televisão, seja em qualquer lugar, a gente está ouvindo a seguinte frase: fique em casa. Agora, a gente sabe que o tal do fique em casa não é a realidade de todos, não é? Pelas questões econômicas, obviamente, por outras questões também, mas tem uma questão de fundo muito prático e social que a gente vai tratar aqui hoje, que é o direito por moradia digna. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho de como é que funciona esse tal de negócio de fique em casa para quem não tem onde ficar, para quem não tem casa, para quem não consegue acessar esse direito, né? Para depois a gente passar por uma série de outros pontos que a gente elencou aqui nessa conversa com você. Legal. Bom, primeiro, obrigada demais, Kátia e Cecília, fazer uma grande saudação ao pessoal que acompanha Jornalistas Livres e a todo mundo da equipe, da redação, falar que nesse momento de ataque à democracia e principalmente aos jornalistas, né, uma categoria que vem sendo atacada cotidianamente, não só por Bolsonaro, mas por toda a horda fascista do país. Então, muito feliz de estar aqui na tribuna com vocês, mesmo que digital. Kátia, de fato, essa discussão, ela se acirrou, né? Acho que o debate da moradia sempre foi um ponto muito central na conjuntura do próprio planejamento de cidade, pensamento de cidade do país, mas em meio à pandemia, à crise do coronavírus, acho que a grande crise sanitária do século, né, pelo menos dos últimos anos, faz com que a gente reflita sobre o que é a moradia e qual é a qualidade da moradia do brasileiro. A gente, na verdade, perpetuou um modelo de moradia dos POPs, onde os bairros temporários, né, os bairros ditos dormitórios, são colocados aí numa agenda de subalternização, de não priorização dos principais pontos que a gente precisa enfrentar, que passam por problemas estruturantes. Desde o deslocamento, a dificuldade que a gente tem de chegar nessa moradia, até a moradia em si, como é que essa moradia de fato é adequada para as pessoas, para a população de modo geral, e no momento onde as pessoas ou estão doentes, ou vão ficar doentes, ou precisam se tratar de uma doença, estão se cuidando em casa, né? Falar que a gente tem, claro, um número expressivo de óbitos de Covid-19, mas a gente tem um número muito mais expressivo de pessoas que estão infectadas, adoecendo em casa, tentando se tratar em casa. Que casa é essa? Ela tem ventilação adequada? Ela tem o adensamento adequado? O que é esse adensamento adequado, né? Qual é o número de pessoas em cada moradia brasileira? Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, Kátia, pra você ter uma ideia. A média de moradores por casa aqui no estado do Rio de Janeiro é de 4,5 indivíduos nos territórios de favela, né? Então, assim, a média de uma moradia de favela é ter 4,5 pessoas morando
basicamente nesse cenário aqui da cidade, quando a pandemia chega. Então, como é que você vai falar de isolamento social se tem 4,5 pessoas morando do seu lado, dentro de uma casa, que está aí entre 30 a 50 metros quadrados, quando chega a 50 metros quadrados, numa favela precária, num assentamento precário aqui da cidade. E esse modelo de moradia não é uma especificidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que tem favela e pobreza em todas as cidades, as principais cidades brasileiras, e formas muito precárias de morar, inclusive nas cidades médias, inclusive nas pequenas cidades, que é onde, na verdade, a gente vai ter uma grande dificuldade de erradicar o Covid, por conta do problema ainda maior do acesso à água, acesso ao esgoto tratado, acesso ao recolhimento de lixo, por aí vai. A gente chegou, na minha opinião, no colapso completo da construção da agenda urbana. A gente tem aí um grande despreparo, uma leviandade das políticas públicas em caráter federal, e isso é muito ruim, porque isso faz com que, para além de não termos um planejamento acertado nos entes federados, nos estados e municípios, a gente faz com que a gente não tenha recurso nos municípios para dar conta dessa agenda. Falar que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Defensoria Pública e Ministério Público entraram com uma ação coletiva para fazer com que a SEDAI fizesse aí a obrigatoriedade de acesso à água a partir de carro-pipa, a partir de acesso a caixas d'água, que a gente chama de reservatórios de água públicos, de forma gratuita para a ampla maioria da população. Mas isso a gente está falando de Rio de Janeiro, né? O que está acontecendo na Baixada Fluminense? O que está acontecendo nas cidades médias e pequenas do Brasil? Né? Se a gente tem aí, no Brasil inteiro, um dado que 50% das pessoas têm acesso à água tratada. Só 37% do território nacional não tem acesso universal a tratamento de esgoto. Então, a gente está falando que o cenário da pandemia e da pós-pandemia vai ser de uma dupla preocupação. Como é que a gente faz o controle médico e sanitário da Covid-19? Como é que a gente faz uma outra agenda da moradia e qualidade de vida para as pessoas? Muito bem. Cissa? Tainá, eu queria voltar, não sei se vai ser pertinente, aí você me fala, mas eu queria voltar um pouco para o começo dessa história da favelização e da precarização do urbano, né? Porque tudo isso, essa falta de moradia significa uma precarização do meio urbano mesmo, né? Até para quem tem casa. Se você tem casa, mas você tem ali fora, você atravessa a rua e tem gente que não tem casa, isso significa uma desvalorização do seu bem viver também, eu penso, né? Enfim, eu queria te propor uma reflexão: por que as elites brasileiras ou o poder público brasileiro nunca pensou nisso, nessa questão coletiva da urbanidade, né, das cidades brasileiras? Por que foi tão negligenciada? Eu moro, por exemplo, no BNH, né, que foi um dos últimos planos habitacionais ainda do período ditatorial no Brasil. E depois disso nós passamos 20 anos sem nenhum plano para moradia popular, né? Quero saber por que isso, né? Enfim. Cecília, você está coberta de razão de ficar chocada e de ficar estarrecida com a dificuldade de continuidade de políticas públicas, principalmente para os mais pobres, né? E, claro, é importante a gente fazer uma correlação com as bases do próprio desenvolvimento e com o longo período escravista do Brasil. Fato é que a classe trabalhadora brasileira sai da senzala direto para as favelas, para os assentamentos precários, de uma forma muito rápida, de uma forma muito automática. E no lastro do século XX, né, ao longo do século XX, para além dos grandes booms, né, de processo de migração, quanto de aumento demográfico, a gente foi perdendo o controle, a possibilidade de controle que tínhamos no início do século. Veja bem, no início do século, e aí falando que recentemente Fiocruz fez 120 anos,
e que nos remete, obviamente, ao Oswaldo Cruz e às nossas grandes epidemias, né? Falando aqui do Rio de Janeiro, que acho que ajudam um pouco a gente pensar esse fio condutor aí de problema urbano atrelado com a dificuldade de moradia. O Rio de Janeiro, por não ter ainda o número demográfico, a densidade demográfica, o número de pessoas que hoje tem, era possível, né, há um século atrás, estabelecer lacração de favelas, derrubada de favelas, remoção de conjuntos precários, de cortiços, enfim, acho que o bota abaixo do centro urbano aqui, do principal centro urbano aqui do Rio de Janeiro, né, ali ao redor do que hoje é o centro da cidade, atrelado às práticas aí da vacina, a vacinação em massa, só foi possível porque a gente tinha uma escala populacional onde isso era possível. Também nesse começo de século se pensou alternativas atrelando o trabalho, né? E aí acho que até os anos 60 e 70 isso foi uma grande linha condutora do projeto Brasil, de se atrelar a moradia do trabalhador à moradia da classe trabalhadora. Nesse meio do caminho, a gente tem que colocar um elemento que é a transformação do capitalismo. Hoje, esse trabalhador, ele é ultra precarizado, ele não tem relação alguma de trabalho e não tem nenhuma relação do capital, do capitalismo, com a perpetuação de um modelo de bem-estar social para o seu trabalhador. Eu tenho pessoas cada vez mais exploradas, cada vez mais escravizadas, nesse ciclo vicioso quase, que é a hiperexploração da classe trabalhadora no Brasil. O que eu estou falando? Absurdamente, o Covid-19 vem mostrar para a gente que o final do século XIX, começo do século XX, não está tão distante assim. Quando a gente for começar a perceber em quais territórios, em quais áreas o Covid-19 vai demorar mais a aparecer e quais pessoas estão vindo mais a óbito, com maior velocidade, a gente vai perceber que é a população majoritariamente negra e é a população majoritariamente sem acesso a uma agenda de bem-estar social, a uma agenda de equidade de direitos. A gente precisa estabelecer no Brasil uma agenda radical de eliminação das desigualdades. Se a gente quiser desatrelar o nosso mercado de financiarização das cidades, de construção das cidades num modelo de capitalismo. Nesse ciclo, a gente falou aqui desse grande início, né, de construção, de consolidação da cidade no século XX, depois o ciclo das grandes fábricas, fazendo aí os primeiros conjuntos habitacionais, nos anos 20 e 30, depois a gente tentou o modelo de financiamento do BNH, como você bem lembrou, para além de IPASE, INPS, IPAM, enfim, uma série de iniciativas que atrelavam o trabalhador com possibilidade de financiamento da sua moradia. Um modelo muito parecido, quase que requentado, foi feito nos anos democráticos de Lula e Dilma, né? Falando do Minha Casa Minha Vida, que foi o grande último ciclo aí de produção de moradia, mas que chegou muito pouco perto dos problemas graves do estoque que a gente já tem, que é um problema que a gente está enfrentando hoje de cara, né? Com o Covid-19, a gente descobriu que tem 22% da cidade do Rio de Janeiro com uma extrema desigualdade urbana territorial que se dá na dificuldade de acesso à água, que se dá na dificuldade de acesso à ambulância e carros funerários. A gente tem notícias de corpos demorando 24 horas, 48 horas nas favelas. E isso é um duplo problema de falta de acesso, literal falta de acesso dos agentes públicos e ausência completa de agentes públicos capazes de dar conta com os problemas e as dificuldades de mobilidade e de estrutura urbana desses territórios, né? Tainá, falando um pouco dessas tentativas que a gente tem visto, a gente viu também nos governos progressistas tentativas de modificação na legislação urbana de cidades, né, que é um dos pontos hoje da nossa conversa. Agora tem a tal tentativa de
reeditar lá a lei da mais-valia, o PL 147. Nossa, vamos falar disso. 174, 174. 174, exatamente. Eu sempre confundo esses números. E eu queria que você comentasse... Porque tinha um número bem parecido também. O Crivella tentou o 141. Você não está errada de todo, não. Então, e aí, Crivella, sempre. E aí, eu queria, então, que você comentasse um pouquinho essa coisa, né? Porque não é só essa coisa de modificar, né? Mas essa coisa de estabelecer novos parâmetros urbanísticos, assim, discriminadamente, com contrapartida, em plena pandemia, me parece algo realmente, do ponto de vista... Quando você fala... você falou aqui no começo... da gente pensar em estabelecer uma agenda radical de eliminação de desigualdades. Como é que você faz um negócio desse, entende? Com um prefeito que é o que é, não é? Querendo vamos falar disso. Projeto de lei como esse. Eu queria que você comentasse um pouco o que é e o que dá para fazer aí, né, de ofensiva para a gente não deixar isso acontecer. Claro. Primeiro, explicar para todo mundo que não está por dentro da tramitação da casa e muito menos de legislação urbanística. O PLC, Projeto de Lei Complementar 174, ele basicamente coloca elementos de contrapartida para permitir flexibilização de parâmetros urbanísticos na cidade. O que é isso? Na minha conta, fazendo um apelido, se eu fosse fazer um apelido dessa lei, eu faria que é o seguinte: faz-me rir, com desconto, pode tudo, vale quem chegar primeiro. Porque é o seguinte, a partir da lei sancionada, 60 dias depois, essas modificações já estão válidas. É um PLC que foi apresentado em caráter de urgência na Câmara de Vereadores, com a justificativa de servir de arrecadação para o Covid-19, enfim, uma forma de arrecadação emergencial para dar conta da crise, nesse momento grave, onde os cofres, teoricamente, estão vazios, e com a legitimação da prefeitura na flexibilização tanto da fiscalização quanto na obrigatoriedade de alguns parâmetros. Ah, Tainá, poxa, você está sendo uma arquiteta muito dura, muito má com o Marcelo Crivella. Não estou não, gente. Basicamente, a ideia, para além de você poder pensar uma lei de mais-valia atrelada à flexibilização urbana, você não pode atrelar a legislação, né, a boa legislação urbana, a reboque dos interesses imobiliários e a reboque do não interesse público maior, que é a boa qualidade da cidade. Então, quando ele fala que, por exemplo, ele pode regularizar um prédio que em domicílios unifamiliares, residenciais e misto, o que eu estou dizendo? Você está lá no seu prédio, você acabou de comprar o seu prédio e pode abrir, vamos lá, uma padaria no apartamento do lado. E isso pode ser permitido, desde que você cumpra, né, a mais-valia que a prefeitura está pedindo. Só que a leviandade é a seguinte, a grande malandragem é a seguinte, a gente vai falar, inclusive, as outras flexibilizações que ele está colocando. Para além de você lidar com uma padaria do lado do seu apartamento, para além de você ter que lidar com algum serviço de uso comercial, né, alguma unidade comercial do lado da sua casa, você pode, não reclamar depois que essa lei for sancionada, você não pode reclamar de barulho, reclamar que você comprou aquele imóvel na planta para ser residencial e agora aquele imóvel está fazendo barulho, e pior, você acha que esse recurso vai para o Covid-19, só que de cara o Crivella dá 40% de desconto nessa mais-valia. Então, é um caríssimo que, na verdade, não está saindo caro. Então, não é mais-valia de verdade. É menos-valia para dar conta, na verdade, gente, da flexibilização dos meus amigos milicianos, dos meus amigos que construíram irregularmente lá na Zona Oeste, porque o foco, claro, na cidade toda, mas existem artigos que deixam muito claro para quem se destinam os tais artigos e a lei por um todo. Na Zona Sul, a grande sacada é tornar tudo uso misto, uma grande brincadeira. Outra coisa que eu acho grave é que você pode, por exemplo, numa rua
licenciar o prédio do maior gabarito. A gente sabe que teve ali um período da década de 80 que a legislação do Rio de Janeiro foi flexibilizada. Então, Copacabana isso é muito comum, Flamengo isso é muito comum. A gente sobe um prédio, né, no meio de uma paisagem, de uma ruazinha tranquila ali da Zona Sul, de 4, 6 prédios, do nada vem um prédio maluco da década de 80 com 12, 18 andares. A lei do Crivella vai permitir o quê? Que você possa licenciar um empreendimento de 12, 18 pavimentos na altura desse prédio que está errado. Só que esse sujeito não vai pagar por unidade, ele vai pagar por prédio e ainda vai ter um desconto se ele pagar à vista 40%, porque, afinal de contas, o Crivella é amigo dos empreiteiros, não da população do Rio de Janeiro. Outra aberração que eu acho preocupante é a universalização dos 35 metros quadrados para a cidade inteira. 35 metros quadrados, gente, é uma unidade habitacional muito ruim. Se a gente está falando de uma moradia em tempos de Covid-19, que tem que ter ventilação, que tem que seguir todos os parâmetros, propor para a cidade inteira um imóvel de 35 metros quadrados não dá. Acho que outra grande aberração é a possibilidade de você construir altos gabaritos na franja das favelas. Então, o que você está podendo fazer? Construir prédios com super gabarito de 12, 18, até 20 andares, tampando literalmente as encostas das favelas, impedindo ventilação, dificultando ainda mais a sombra, para além de permitir, na cota 100, prédios, né? Numa prefeitura que não conseguiu entregar nenhuma contenção sequer, né? E todo janeiro perde vidas aí por conta dos deslizamentos e das enchentes, no mínimo leviano pensar em liberar prédios na cota 100 da cidade. Então, assim, para além de ser um PLC muito preocupante do ponto de vista da qualidade da cidade, é um PLC que literalmente pode matar vidas, né, se a gente deixar que isso aconteça. O que a gente está sabendo, né, o que a gente ajudou a construir, tanto pelo IAB, que eu tenho cadeira lá no Conselho Administrativo, na presidência, quanto no Fórum de Planejamento Urbano do Rio de Janeiro. Nós estamos solicitando, construindo um mandado de segurança para impedir que vá em votação esse PLC. Porque, pasmem, dos 50 vereadores, a ampla maioria dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, que já votaram em impeachment de Crivella, que já brigaram com essa base, mas agora tudo está muito bem negociado para o ano de 2020, acordaram, fizeram um aceite, né, um pré-aceite da estrutura do projeto de lei numa audiência pública digital. Uau. Repetindo, fizeram ontem uma assembleia pública digital com convidados da sociedade civil, não foi um Zoom aberto sem limite de participação, né, com alguns convidados os escolhidos, quase que uma escolha cristã, né, em tempos de neopentecostalismo, essas pessoas participantes foram escolhidas, eu estava lá representando o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, mas a ampla maioria da população não ficou sabendo, não foi publicado em jornal de grande circulação, nos veículos, em rádios, na grande imprensa, e obviamente é um debate que é de interesse da cidade inteira, mas que não foi amplamente debatido. A gente tem vários instrumentos aí para tentar impedir a votação, mas o que eu percebo de Crivella e o que eu percebo um pouco dessa conjuntura nacional é que todo mundo está muito mirado nas eleições, né, de 2020, estão recosturando as suas bases, as suas parcerias políticas, e fica muito claro, acho que depois do segundo grande vexame da semana, do terceiro, né, porque acho que o primeiro grande vexame de Crivella foi falar de um plano de retorno sem mostrar o plano de retorno efetivamente como ia ser. O segundo vexame é esse, e o terceiro vexame é a condução de um coronel, vamos dizer assim, reformado para o Instituto Pereira a Passos, que já, enfim, tem ligação estreita com a milícia e com a narcomilícia da cidade do Rio de Janeiro, e acho que todo mundo viu, né, todo mundo debateu hoje sobre a produção dos dados sobre o Covid-19, dos óbitos do Covid-19 na cidade. Mudaram os parâmetros,
e agora, sim, a gente tem, tanto do ponto de vista federal quanto do ponto de vista local, uma coisa que eu tenho muita preocupação, Kátia, que é a negação da ciência, que é a negação da técnica, a negação do conhecimento. A gente mexer no Instituto Pereira Passos, que é um dos institutos mais importantes da América Latina em produção de dados, é um caso muito grave. Eu acho que se compara à intervenção do presidente da República no Ministério da Saúde, se compara à intervenção do Paulo Guedes no IBGE, enfim, nós estamos na era do negacionismo e acho que tanto o PLC quanto a mudança no IPP são linhas muito próximas do que a gente vive na macro-realidade do país, infelizmente. Eu queria voltar, Cissa, antes de passar para você, mais um pouquinho, Tainá, sobre esse PL 174. Deixa eu ver se para sintetizar, até porque acho que tem pessoas aqui que começaram a chegar e tudo mais, e acho que seria legal a gente também falar um pouquinho mais. Quer dizer, ontem foi realizada uma audiência pública não pública, né? Sim. É uma audiência fechada, eu não sei se existe esse termo, mas enfim, do ponto de vista de parlamento, a audiência pública tem a participação. Eu me senti naqueles, sabe aqueles aniversários que estão fazendo no Zoom? Você chama 20 amigos, enche uma sala, só que a gente não bebeu, né? A gente estava discutindo o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Não, imagino que eles devem, com convidados, eu creio que eles devem ter te encaminhado o convite, mas devem ter se sentido incomodados com a sua posição, eles já devem saber, claro. Isso muito claro, não é? A outra coisa que me chama a atenção, que você coloca na tua fala, é o fato da gente estar em ano de eleições municipais. Isso quer dizer muito claramente que eles estão muito preocupados com as verbas de campanha dessas construtoras, né, dessa galera toda envolvida nessa matéria. E o PL está, pelo que eu vi aqui, parece que ele está, então, pautado para ser votado amanhã, não é? Votado amanhã, exatamente. Se não teve... Da casa, hoje não teve sessão, muito provavelmente, e aí a gente não sabe se amanhã mesmo eles podem voltar, mas como tem pouquíssimas matérias por conta da pandemia, muito provável que entre amanhã e segunda-feira, que é a próxima sessão, eles votem. Sim, e aí o que me preocupa é que, assim, se não houve audiência pública, foi audiência fechada, né? Não teve aquele Zoom grandão, com link público, etc. Sim. Se a gente está sabendo que tem essa questão do interesse eleitoreiro nesse ano de 2020, né? Que, claro. Na verdade, não deveria ser a prioridade, mas a gente sabe que no mundo político não funciona bem assim, exatamente. Existe alguma probabilidade, e eu não sei como fazer isso, da gente barrar que essa pauta seja cancelada, por exemplo, não é? Até porque os parlamentos do Brasil, e aí eu estou falando em todas as instâncias federais, estaduais e municipais, decretaram o estado de calamidade. Então isso quer dizer que as matérias votadas nesses parlamentos devem ser só em relação à pandemia de Covid-19. Isso aqui é absurdo, o popular enfiou, né? Enfiou aí no meio, vamos tentar passar. É a boiada do Salles, não é? Vamos tentar passar. É a boiada, exatamente. Não é? Exatamente. Exato. Como é que a sociedade civil, Tainá, pode fazer, então, para coibir esse tipo de coisa? Porque eu acho que isso não vai acabar, não é? Não vai ser só o PL 174 que vai tentar fazer papel de boiada nesse momento, né? Não. O Crivella sendo Crivella e Witzel sendo Witzel, vão tentar passar outras coisas também. Nesse caso específico, não é, que mexe com a dignidade da moradia, que, poxa, com patrimônio cultural da humanidade. Patrimônio cultural da cidade, claro. Exatamente. Como é que a gente poderia fazer algum tipo de mobilização ou algum tipo de ação nesse momento para tentar coibir essa votação que pode acontecer realmente amanhã? Claro. Pelo Fórum de Planejamento da cidade e pelo IAB, pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, a gente vem pedindo que associações de moradores, associações de técnicos interessados na cidade, turismólogos, sociedade civil organizada, movimentos sociais, ONGs, entrem com queixa-crime ou com manifestação. O que a gente tem feito? Quando a gente recebe uma manifestação, a gente anexa o processo do PLC, e aí a gente, claro, né, faz um dossiê que vai subsidiar a nossa ação civil pública junto ao Ministério Público.
A gente vai tentar o mandado de segurança para tentar impedir a votação, mas caso, mesmo assim, a Câmara de Vereadores obstrua de alguma forma ou tente reapresentar esse projeto de lei da forma que está, nós vamos entrar com o mandado de segurança. Isso sem dúvida alguma, Kátia. Porque o que eu te digo, e aí no começo da nossa conversa aqui, a gente conversou sobre a confusão dos números, né? Não é a primeira vez que o Crivella tenta inserir o debate da mais-valia de forma obtusa e de forma subterrânea, vamos dizer assim, para a Câmara de Vereadores. A Secretaria de Urbanismo não dialoga com a sociedade civil a partir do seu conselho, né? Existe um conselho de política urbana na cidade, o Compur. O Compur não recebe mais há anos, né, durante essa gestão Crivella, as modificações urbanísticas, as modificações que vêm ocorrendo, que vêm acontecendo direto na Câmara de Vereadores, vários projetos de licença, vários loteamentos irregulares vêm sendo aprovados para dar conta dessa base da milícia, que a gente sabe que opera em peso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas essa legislação da forma que está, ela não foca apenas na Zona Oeste, mas ela foca a cidade do Rio de Janeiro inteiro. Eles estão assim, vamos dizer assim, sustentados na certeza da aprovação. Então, por isso, eles foram tão audaciosos em lançar, no meio de uma pandemia, uma PL que retira tanto da cidade. Tanto o 141 quanto outros anteriores conseguimos barrar, na verdade, conseguimos suspender a votação, mas eles, vamos dizer assim, eles conseguem travestir os mesmos PLs com algumas modificações em novos projetos de lei complementares que eles vão apresentando ao longo do tempo. No meio de uma pandemia, é claro, a mobilização fica muito mais difícil e eles estão conseguindo uma janela de aprovação. Infelizmente, a gente vai ter que judicializar. Não, com certeza. E eu fico pensando, né, Cissa, assim, você imagina se esses caras constroem esses prédios e tampam uma favela que já está sendo tão oprimida, não é? Em tempos de pandemia nada mudou, não é? Esses caras vão fazer, vai ser assim, festa, vai ser festa isso, não vai ser mais uma coisa que a gente nem vai saber. Estou falando das questões de segurança pública, né? Que eu chamo de insegurança pública. Claro. Essa coisa das execuções, a gente viu agora o João Pedro, o João Vitor, o extermínio, claro. Isso tudo vai ficar muito mais velado, porque você imagina, você faz um processo que você coloca um muro na frente de uma favela, não é? E você tampa todo o negócio. Tem a questão de saúde, de segurança, enfim, isso mexe com várias ramificações, claro, né? Dentro desse debate. Porque na cabeça do empresário, Kátia, fazendo aqui um paralelo contigo, quem é arquiteto está me acompanhando sabe bem, quando você faz um paredão e tampa a favela, você prejudica e diminui o valor deste prédio, que está diretamente, né, com a visada para a favela, mas você automaticamente valoriza vários outros prédios que deixam de olhar a favela, né? É a coisa do direito da paisagem. A favela perde direito à paisagem, mas na cabeça do empreendedor, na cabeça do empresário, na cabeça do Crivella, que na verdade é o prefeito dessa galera, você valoriza os prédios que estão fora dessa vizinhança. Então a ideia do tampar é muito focada no mercado imobiliário, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que o Crivella tenta fazer isso. Ele chegou a expressar isso quando ele falou que tinha que ficar tinha que embelezar ali por fora, deixar mais bonito, claro, para as pessoas que estavam passando de carro poderem ver uma coisa mais bonita. Não sei se é um muro colorido, um muro, né? Claro. Eu não vejo nada de mais bonito como aconteceu quando eles muraram ali aquela parte lá na Avenida Brasil, enfim. Da Brasil, na Maré. Muro, na Maré, a gente precisa fazer a paisagem. Você lembrou bem eu fico, às vezes, deprimida com a minha capacidade de memória, e a gente precisa fazer um fio condutor aqui do Crivella e do direito à moradia, da política ideal, entre aspas, né, do Crivella para a moradia. Falar que o Crivella, ele se constrói com a Fazenda Canaã, né, enquanto ainda cantor,
Cantor também, entre aspas. Né? Explica aqui para o pessoal. A Fazenda Canaã. A Fazenda Canaã era uma fazenda que evangelizava pessoas na África subsaariana, onde a venda dos CDs, né, do Marcelo Crivella financiavam essa tal fazenda essa que foi proibida de de ter continuidade aí da sua execução no território original que tinha lá a sua sede, por ter, enfim, uma série de literalmente trabalhos forçados, cárcere privado, uma série de denúncias que orbitaram aí a construção da Fazenda Canaã na sua origem. Fincado nisso, ele consegue se projetar como candidato, se elege, vira parlamentar e promove aí o tal do cimento social, que antes tinha um nome, mas basicamente a política era cimento social também, mas basicamente a prática era pintar as favelas do Rio de Janeiro. Ele pintou Morro dos Prazeres, ele pintou Macedo Sobrinho, ele pintou uma série de favelas aí com dinheiro também das vendas do CD e depois, posteriormente, com emenda parlamentar. Quando vira senador, né, ele começa a participar da replicação de casas pré-fabricadas para a população ribeirinha quando virou ministro da Pesca, porque eu tenho memória. Ele foi ministro da Pesca do governo petista. E, vejam vocês, pasmem, promoveu uma série de substituições de casas de caiçaras, de população ribeirinha, para dar conta de amigos empresários da construção civil, replicando casas totalmente distantes dos seus saberes originais, da arquitetura vernacular, que inclusive deveria ser sinônimo de preservação e não de remoção ou substituição. Quando o sujeito vira prefeito, ele tenta, né, vestir a capa da remoção, né, ele vocaliza aí quase que um requentar de Pereira Passos quando ele mira a sua estratégia de remoção em Rio das Pedras. Não sei se vocês lembram disso. Primeiro ano de governo, os primeiros meses de governo, ele apresenta PowerPoints, né? A direita recente adora PowerPoint no Brasil, virou moda. Apresentou PowerPoints retirando as casas lá de Rio das Pedras, inclusive chegando a encenar derrubadas, levar maquinário e deixando a população, obviamente, muito preocupada. Obviamente, o plano não dá certo, mas ele tenta requentar o tal do cimento social na Rocinha e pinta casas na Rocinha. Pinta casas na Rocinha, ainda bem que vocês estão sentadas, Kátia e Cecília, com, teoricamente, uma argamassa anti-bala, à prova de bala. Ele conseguiu pintar, em 3 anos e meio de mandato, 40 casas na Rocinha com a tal da argamassa anti-bala, que nem uma tinta bonita uma tinta horrorosa, bege, uma cor horrível. Então, assim, esse é o resumo da passagem do prefeito Crivella e a política habitacional dele. Ou seja, nada, né? Ele é um traço no debate da moradia, falar que ele não conseguiu cumprir nem o orçamento que ele tem para dar conta das encostas, uma série de irregularidades na contratação das obras emergenciais. A gente viu, não nesse verão, mas no verão anterior, uma série de deslizamentos acontecendo em Vidigal, acontecendo na zona oeste do Rio, acontecendo no Complexo do Lins, onde pessoas vieram a óbito, perdemos cariocas naqueles deslizamentos, e até hoje nenhuma obra saiu. Nenhuma. A gente pode ir lá visitar amanhã, que nenhuma obra do Marcelo Crivella saiu do papel ou do processo licitatório irregular. Contratou igreja, contratou amigo, pastor para dar conta das obras e não entregou nenhuma obra para a população do Rio de Janeiro. É esse mesmo prefeito que vem a público dizer que esse projeto de lei é a prioridade no meio de uma pandemia. Então, assim, não há credibilidade alguma do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, do ponto de vista administrativo na gestão Crivella. Acabou. Infelizmente, essa é a realidade. É impressionante como esse pessoal, Crivella e Dória,
eles estão se saindo de bonzinhos na pandemia. Eu vejo até gente progressista, né, Kátia, passando um pano, falando, não, apesar dele estar fazendo a coisa certa no que diz respeito à pandemia, mas que coisa certa, né? O que seria o certo? Vergonha. E a gente sabe que a pandemia, ela só aprofunda as São Paulo desigualdades. São Paulo é o epicentro, né, da América Latina de Covid-19, imagina. A gente está pior que o México, a gente está pior do que lugares extremamente adensados e com índice de pobreza e DH bem menor. Então, eu também corroboro com a tua opinião, Cecília, não dá para passar pano. E a desigualdade, as atitudes, ou a falta de atitude do governo federal não justifica as medidas tão fracas, ou nenhuma medida que está sendo tomada no âmbito municipal e estadual, no que diz respeito à distribuição de renda, porque poderia estar tendo algum programa de renda mínima para os paulistas, para os cariocas. São cidades que são capazes de arcar com isso, né? Ou principalmente quando se pensa num complemento aos R$600, entendeu? Que foram conquistados pela oposição lá. Bom, mas enfim, no que diz respeito à saúde, né? Quando a gente sabe que o município é o responsável por acolher aqueles que estão doentes, né? Pelo primeiro atendimento, pelo atendimento básico na área da saúde. Mas eu queria falar um pouquinho com você, Tainá, justamente sobre isso, porque, voltando aqui, eu estou na parte da história, até porque eu não sou uma conhecedora desse assunto habitacional, assim como você, né? Então, eu estou querendo entender da onde que vem esse problema que é crônico mesmo, né? E nas grandes cidades brasileiras, né? No Recife, em Salvador, em São Paulo, no Rio, a gente tem questões que são muito regionais, mas tem uma questão que é estrutural, que faz parte da nossa desigualdade que você citou aqui tão bem no começo da sua fala. Mas quando a gente fala justamente dessa questão da pandemia, eu vejo que tem uma coisa assim de justificar a falta de atendimento ou de atitudes justamente por causa dessa forma que a maioria do brasileiro mora. Apinhada, em cima de morro, né? Em situação. Então, assim, como que o Estado vai chegar lá? Como que é difícil? Como que é complicado? E assim, eu tenho acompanhado algumas, até por vídeo, porque eu não consigo me concentrar muito para fazer grandes leituras aí nessa pandemia, mas por vídeo, por exemplo, questões de Hong Kong, que também tem uma moradia muito cara, as pessoas moram muito apertadas uma perto da outra em quartinhos na periferia, por exemplo, em algumas cidades aí do mundo árabe também, né? Enfim, eu queria saber o seguinte, esse jeito do morar, essa realidade que vive a maior parte do nosso povo, ela é impeditivo para que o Estado chegue? Aí eu estou falando lá, estou citando um pouquinho lá de Brizola, assim, a gente teria que tirar as pessoas da favela para poder atender essas pessoas, por exemplo, ou tem uma maneira uma maneira civilizada, vamos dizer assim, que não seja chegando com um trabuco na mão, da gente conversar e conviver dentro de uma cidade, né? Considerando que tudo isso faz parte da cidade que a gente mora. Queria só completar, Tainá, antes de você responder, e fazer a seguinte pergunta junto com esses apontamentos ótimos da Cissa. Favela é problema ou solução? Eita! Boa. Kátia tá afiada. Muito boas as provocações e os pontos. A Cecília falou uma coisa que é muito comum para o não arquiteto e para quem não está antenado e fica chocado toda vez que para pensar. Tem uma máxima, quase que um jargão, que é um pouco essa linha condutora que a Cecília colocou, que é o brasileiro tem jeito de morar,
como se fosse natural do brasileiro estar na periferia, estar na favela, estar no cortiço, e o Estado não tem condições de dar conta de tamanha precariedade por conta do país continental que é. E aí tem dois processos. O primeiro processo é da consolidação, não é da cultura do brasileiro, mas é uma imposição ao brasileiro, né? A favela hoje, o assentamento precário hoje, os loteamentos irregulares hoje, eles são fruto de um processo de retirada de direitos. É onde os pobres conseguiram ter a sua residência, é onde os pobres conseguiram morar. Acho que essa é uma grande virada de chave. E é, na verdade, o grande projeto da construção da cidade Brasil. Se a gente parar para pensar, a partir o modelo da cidade contemporânea se forja, gente, em 1808. Eu trago uma elite, importo uma elite, broto uma elite aqui nas minhas principais capitais a partir daí. Eu dou conta de uma infraestrutura que é apenas para essa elite, né, que tem os grandes passos, os grandes castelos e os grandes casarões como referência, e vou espraiando a minha cidade ao redor desse núcleo. O espraiar quanto mais perto desse núcleo urbanizado, mais cara é essa terra, quanto mais longe, mais barata é essa terra. Se eu não dou condições ou garantias de recurso financeiro, se eu não equilibro o meu acesso à terra, né? Se eu não faço reforma agrária e nem reforma fundiária em nenhum momento do Brasil, nenhum momento da história do Brasil eu faço isso. Se eu tenho milhões de pobres e negros escravizados e colocados de um dia para a noite nas cidades dos grandes centros, como e onde, sem política pública, sem planejamento, essas pessoas vão morar? Então, é um raciocínio que ele só aumenta exponencialmente à medida que eu tenho uns booms demográficos, mas é uma receita que se perpetua desde 1808. Então, é o mesmo modelo de desigualdade e dificuldade de acesso à terra que a gente tem desde o século XVII. Outro debate que a gente precisa fazer aqui por que o Estado não deu conta? Tem um artigo, e depois eu vou pedir para todo mundo procurar, do Índio da Costa, que é o primeiro supersecretário do Crivella. Esse sujeito, que não sei, é um cara da direita que está meio morto, né? Não gosto nem de requentar essa galera da direita que cai no ostracismo, mas esse sujeito fez um artigo onde ele falava da desfavelização do Rio de Janeiro. É preciso desfavelizar as favelas, uma barbaridade dessa. Querido, favela é a cidade, né? A favela faz parte da cidade. Não, quando você fala vamos tirar os bairros da cidade, todo mundo olharia com cara de assombro, né? Gente, que coisa maluca, que pessoa retardada. Vamos tirar as praias da cidade? Vamos tirar as ruas da cidade? É a mesma coisa que falar vamos tirar as favelas da cidade. A favela é um tipo de tecido e de conformação social, né, socioterritorial, e que tem a pobreza como fio condutor do seu desenvolvimento. A gente perpetua a pobreza e a gente perpetua o modelo da favela. O que está em jogo? E aí entrando um pouco no que a Kátia provocou, até quando a gente vai replicar a pobreza? Não é até quando a gente vai replicar a favela. Até quando a gente vai replicar a pobreza, porque a pobreza é o que dá a tinta e a construção desse modelo de perpetuação de desigualdade que tem na favela. Se a gente resolve a pobreza, se a gente resolve a inserção de direitos daqueles moradores, daquele território, a gente vai dizer que a favela vai começar a entrar nos orçamentos públicos, que a favela vai ter acesso a bens e serviços, que a favela vai ter equilíbrio fiscal. A gente consegue perceber que, de fato, a favela entra na agenda da sociedade, porque tem um descolamento completo entre acesso a todos os modelos de desenvolvimento de bem viver, de bem-estar social, de equipamentos públicos que a cidade tem à disposição, e a favela, de ciclo em ciclo, de quando em quando, acessa uma biblioteca aqui, daqui a 20 anos eu vou acessar um reservatório de água, daqui a 40 anos eu vou acessar o asfalto, daqui a 100 um hospital meio parecido com uma UPA, e talvez daqui a 200 anos eu vou ter uma unidade básica de saúde. Não dá para a gente pensar esse modelo mais. A gente precisa entender
Por que eu não posso tirar meu passaporte na Rocinha? Por que eu não posso ter, por exemplo, uma comarca da justiça eleitoral dentro do Complexo do Alemão? Eu estou falando, gente, na Rocinha de 150 mil pessoas, e tem mais, né? Porque isso, num cadastro de um censo muito difícil de ser feito, muito subnotificado. A gente está falando que a gente tem, no Brasil, no Rio de Janeiro, todas as favelas do Rio de Janeiro dão 40% dos municípios de cidades médias, de número populacional. Eu estou falando que tem um país dentro do Rio de Janeiro. Tem um país dentro do Rio de Janeiro que é só favela. E a gente precisa admitir que essa realidade não vai por si só se desfabilizar, se descaracterizar só porque a gente acorda um dia e acha feio, bonito, enfim, a gente coloca juízos de valor estéticos, morais, dentro daquele elemento. Eu acho que o grande gargalo da favela é entender que aquele território e aqueles moradores são cidade, e que não são diferentes cidades, que não é a favela e o asfalto. Existe um circuito que está construído e fincado num projeto, num modelo de desenvolvimento que quer perpetuar os baixos salários, que quer perpetuar os territórios que acessam privilégios e os territórios que não acessam privilégios. Porque vamos combinar, se tudo virar Leblon, o Leblon fica... não pode ser caro, né? Se tudo virar o Maitá, eu não posso cobrar um filme, um cinema R$50. Então eu preciso que essa desigualdade perpetue e aconteça para eu dar conta também da reserva de mercado e da reserva de valor de alguns territórios. Por outro lado, quando eu não tenho trabalho, falando que a gente está numa das maiores crises do capitalismo, né? A gente entrou nesse Covid, gente, falando que Bolsonaro é mentiroso. Hoje a gente teve uma parcial quadrilha de fake news revelada no Brasil. E uma das grandes mentiras que Bolsonaro conta é que estava tudo bem antes da Covid chegar. E não estava. A gente tinha 2.200.000 desempregados aqui só no estado do Rio de Janeiro. E eu estou falando o quê, gente? Que nessa realidade, 2.200.000 pessoas, não vai ter emprego para todo mundo, não tem mercado formal, espaço no mercado formal dentro desse capitalismo cruel de retirada de direito, de desmonte da nossa produção nacional, de desmonte da nossa indústria. Não tem emprego qualificado para todo mundo. Então eu tenho algumas formas de matar esse sujeito. Eu preciso, literalmente, tirar ele da reserva de mercado, e aí eu tenho alguns instrumentos. Eu posso encarcerar, eu posso precarizar, eu uberizo, eu pejotizo, eu faço ele entregador de Uber, entregador de iFood, eu tiro dele tempo para se qualificar e estar no espaço da universidade, eu mantenho o Enem numa pandemia, e eu perpetuo, construo uma agenda de modelo de desigualdade tal que o sujeito que mora no Complexo do Chapadão, ele provavelmente morra pela falsa guerra às drogas, que na verdade é guerra à população, ou entre na cadeia do tráfico para conseguir um emprego, ou demore 3 horas para ir, 3 horas para voltar de um trabalho, e aí ele vai ganhar um salário mínimo, não estudar, dormir 5 horas por dia, se alcoolizar, ter vários problemas de adicção, se desestruturar, ter uma saúde mental lixo, que a ampla maioria da classe trabalhadora brasileira tem, principalmente, majoritariamente negra, e perpetuar o modelo de desigualdade. Então, o que eu estou falando? O tripé fundamental para a gente perpetuar a desigualdade, Cecília, é ter uma cidade no modelo de cidade que a gente tem, com bolsão de miséria, com justiça sanitária, com 35% das nossas crianças de favela ter doença de veiculação hídrica até os 15 anos de vida. E eu estou falando assim, que é comum uma criança de favela no Rio de Janeiro, eu estou falando da segunda maior cidade do Brasil, ter leishmaniose, ter leptospirose, ter malária. A gente entra numa Covid-19 já com
8% da população da Rocinha ou estando com tuberculose ou se tratando de tuberculose. Então, assim, é um projeto de extermínio e é um projeto de manutenção do modelo de pobreza. Então, assim, não é que o Estado não dê conta ou não queira dar. É o projeto e o modelo de desenvolvimento desta cidade, desta sociedade. Eu acho que a gente só vai avançar na agenda do direito à cidade quando a gente perceber que a gente precisa de um pacto social que elimine a desigualdade entre a população. E olha, não estou fazendo um discurso de socialista arquiteta, mas já falando que isso não é um debate da socialista maluca que está falando aqui. É um debate que os países do norte estão fazendo em peso no pós-pandemia. Eu vi um artigo super interessante de um arquiteto italiano, o Francesco Boeri, que ele está falando da volta para as cidades médias e para as cidades verdes, que o modelo das grandes capitais europeias está fadado ao fracasso e os preços vão começar a cair no pós-pandemia porque todo mundo vai querer a cidade murada do modelo romano do interior da Itália. Esse vai ser o modelo da melhor cidade, da cidade hype, né, para se estar, para se viver. Porque é a cidade que você pode simplesmente fechar. Tem uma pandemia? Eu vou vou ficar aqui na minha cidade murada, vou passar álcool em gel, vou distribuir riqueza, vários debates sobre renda básica para a população europeia acontecendo, sendo fomentadas, e muitas capitais e muitos países já entram na pandemia com renda básica, aí vendo Finlândia, Canadá, esses países já têm renda básica, ou pelo fisco, ou pelas suas receitas federais, ou de forma subsidiada direta do Estado. Então, assim, a gente tem um parlamento, a gente tem um presidente que pautou pagar R$200 por mês com R$1 trilhão em reserva do Tesouro só para gastar em 2020. Isso é uma aberração. O Brasil tem dinheiro, o Brasil pode inclusive, imprimir moeda para passar essa crise. Estou lendo, me debruçando no plano do Guedes para tal recuperação, onde ele investe na construção civil. Eu acho que a gente ainda precisa passar por um ciclo de desenvolvimento e que paute, claro, a construção civil como centralidade, como fonte de emprego, como uma agenda de pleno emprego. Tenho um acordo com isso. Agora, mirar em grandes empresários de novo, o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil não podem passar num Brasil pós-pandemia para dar conta de uma Odebrecht, para dar conta de uma Carioca Engenharia, para dar conta das grandes empresas. A gente precisa mirar no pequeno construtor, a gente precisa mirar nos pequenos empresários do país. O Trump, e eu estou fazendo questão de pegar exemplos dos países ultraliberais para a gente ter total consciência de que não é um debate de países não capitalistas. O Trump apresentou e está executando um plano de recuperação pós-pandemia, onde ele dá subsídio zero, subsídio a fundo perdido para todo o empresariado tipo 1, que seriam as nossas empresas júnior e o nosso pequeno empresário, né? Do nosso MEI ao nosso pequeno empresário, com acesso aos 2 primeiros anos de saldo empresarial, sem ter problema. Porque isso vai fazer o quê? Isso vai criar uma agenda de pleno emprego, isso vai possibilitar que os empresários possam acessar financiamento, possam garantir 2 anos de empregabilidade para os seus trabalhadores. É isso que movimenta a economia, é isso que vai impulsionar o Brasil. Isso que pode, por exemplo, impulsionar um debate que eu faço muito, que é o da melhoria habitacional. As grandes empresas não vão querer fazer banheiro em favela. Agora, a gente entra numa pandemia falando concretamente que, por exemplo, uma favela como o Jacarezinho, meninas, 48% dos banheiros do Jacaré não tem alguma peça sanitária. Ou pia, se tem vaso sanitário, não tem pia. Se tem pia, não tem vaso sanitário. Se tem chuveiro, o chuveiro é fora. Enfim, até o tipo da nossa moradia é desqualificada no Brasil. A gente falou, né? A gente entrou nessa conversa falando do Fica em Casa, só que essa casa no Brasil pode cair,
literalmente. Essa casa pode alagar, essa casa pode inundar, essa casa pode ter retorno de esgoto, essa casa pode ter uma série de condicionantes que é melhor. Queridos, não voltem para casa, não fiquem em casa. Porque, na verdade, ele é um grande vetor de Covid-19, é um grande vetor de problema, de outros problemas. Então, para mim, governos que não percebem que o pós-pandemia, o modelo de desenvolvimento econômico, a nossa agenda econômica tem que estar atrelada à resolução desses problemas graves, estão totalmente descolados da realidade do povo, sem dúvida. E fala, olha, gente, não é fala de arquiteta socialista, não. Essa coisa aí é do Trump. Vejam bem essa coisa. É bom ficar bem dito, viu, Tainá, Cissa? Sim. É muito legal quando você traz esses contextos externos aí, né, internacionais. Claro, você ia falar, muito importante. Mas quando você e é de chocar, né, gente? A gente tem em todas as áreas, na cultura, a gente tem Berlim, todos os equipamentos culturais sendo adaptados no pós-pandemia, os nossos trabalhadores da cultura chorando, implorando que o Senado aprove renda básica emergencial complementar para profissional da cultura, e os teatros do mundo inteiro se adaptando, pensando em ar-condicionado adaptado para dar conta de menor público, mas abrir 24 horas, coisa que a gente devia fazer e fazer reflexão. Por que a gente não tem cinema 24 horas no Brasil? Por que a gente não tem teatro 24 horas no Brasil? Berlim está abrindo 24 horas, porque aí você tem que reduzir as suas cadeiras à metade, né, para dar conta de um espaço de cadeiras entre 1 metro e 1,5 metro, e aí você faz várias sessões. O profissional do teatro vai ter, ao invés de uma noite, né, de peça, vai ter aquela primeira sessão, uma segunda sessão, sessão extra, e assim vai complementando a sua renda em várias sessões. Então, assim, diálogos e possibilidades, os técnicos têm aos montes. O problema é que a gente está no meio dessa tragédia institucional, onde não temos um governo, né, gente? A gente não tem uma gestão. Está todo mundo muito à deriva e sobrevivendo. O fato é que o Brasil não chegou no pico. Eu fico muito preocupada da gente passar provavelmente por um impeachment, e acho que a gente pode falar até um pouquinho se a gente já tiver tempo, e dar conta ainda de processo de pandemia, onde o mundo inteiro vai conseguir se livrar, e falando que a maioria das cidades do mundo, apenas uma na China, que com certeza na China, mas não vou lembrar o nome da cidade agora, devia ter anotado, mas que durou o período de isolamento durante 72 dias. Nós estamos já há 60 dias, né, majoritariamente em todas as cidades do país, com o isolamento, algum grau de isolamento, ou distanciamento, ou até mesmo lockdown, e a gente não chegou no pico da pandemia. O que a gente vai fazer? As cidades já começam a emitir seus planos de retorno, sendo que nós estamos, no Rio de Janeiro, a gente tem colapso de leito. Dá para reabrir com colapso de leito? Com ocupação de 90%? Com 200 pessoas na fila para um respirador? Não dá. Então, não precisa ser matemático, não precisa ser urbanista para saber que o caso do Rio de Janeiro é gravíssimo. E eu estou muito preocupada com possibilidade de impeachment nacional, impeachment de Witzel, Crivella podendo reabrir a todo custo a cidade do Rio de Janeiro, que é o epicentro da pandemia aqui no estado e na região. Então, assim, a situação, não queria trazer tão mais notícias aqui para o cenário, mas a situação é gravíssima. Mas é que não tem jeito, não é, Cecília? Não tem muito jeito. Eu acho que tem um componente, Tainá, que não dá para a gente desagregar de outro, né? O debate sobre o direito à moradia e essas opções habitacionais e políticas públicas habitacionais em tempos de pandemia e tudo isso é conjuntura, não é? Com a questão política que a gente está nesse momento. Eu acho que é muito, muito importante quando você traz essa preocupação, porque é isso, a gente não chegou no pico do contágio, a gente deve ter uma segunda onda, inclusive, de contaminação, né? E não dá para pensar, não dá para começar pelo final, sabe? É muito louco, claro. Né?
pensar que essa cidade na China, que eu também esqueci o nome, fez 70 e poucos dias de isolamento, de coisa e tal, a gente está com 62, não chegamos no pico, não é? E Exato. temos uma realidade completamente diferente desses lugares, desses países europeus e asiáticos, enfim. É muito, é isso que você falou, não precisa ser urbanista, não precisa ser jornalista, não precisa ser matemático, para entender que não é o momento, não é? Que não é o momento. Exato. Então, eu acho que nesses encaminhamentos mais finais aqui do nosso papo, acho que seria legal, Cissa, a gente conjunturar um pouco mesmo, não é? Aí para Tainá colocar, se quiser aprofundar mais, Tainá, seus anseios, suas preocupações, né? Não só do Rio, mas Brasil, acho que é muito legal, porque está sendo muito bom te ouvir com esse olhar feminista, negro, e eu acho que arquiteta socialista, como você colocou, né, muito focada nessa melhoria das moradias, né, que seria muito crucial para salvar vidas, não é? Nesse momento da pandemia. Então, acho que poderíamos fazer isso agora para encaminhar mesmo ao final. Já estamos a 1h e poucos, 9 minutos de conversa. Quero pedir para quem chegou para compartilhar os 2 links, muito rápido. A gente está simultaneamente ao vivo no YouTube e no Facebook. Legal. Então, é isso, né? Para a gente começar a encaminhar para o final, acho que falar um pouco dessas questões todas que se atrelam. Eu posso emendar um pouquinho aí na sua fala, porque eu queria pedir para a Tainá, na fala dela, também explicar um pouquinho o que é esse projeto Brasil Cidades, né? Eu dei uma pesquisada antes da gente começar, e eu vi que tem, e que eu acho que aí, depois ouvindo você, tem uma questão que eles tratam da democratização, do papel das cidades na democratização no Brasil, né? E eu vejo a questão fundiária como uma questão que gera tanto ódio, já que a gente está hoje nesse dia de expurgar, né, o gabinete do ódio, porque é impressionante como essa questão fundiária no Brasil, que em outros países foram resolvidas ainda de forma muito mais tranquila, não tranquila porque tivemos uma guerra na França, enfim, tivemos para poder, enfim, mas essa questão territorial fundiária no Brasil é tão, ela mexe com tanta essa questão estrutural, né, que a gente vê aqui nos nossos comentários como ele gera ódio, né, como ele gera essa coisa assim de vir chamar todo mundo de comunista ou de socialista ou de colocar todo mundo no mesmo bala, porque é impressionante. Falaram isso da gente? Ai, que delícia. Aqui, eu dei uma deletada em 3 aqui, entendeu? Teve uns aí que foi muito... além deles serem, às vezes, ofensivos, eles acham que estão ofendendo a gente também, chamando a gente comunista, como se fosse uma coisa, ou, sei lá, socialista, eu não sei o que E é impressionante, porque isso é estruturante, né? Assim, você vê que o ódio ao MTST é gigantesco no Brasil. É muito grande. O ódio ao MST é uma coisa assim que gera até em pessoas mais que você não esperava, né? Um ódio tão grande, né? Ele mexe invasores. com o viril, assim, né? Do tipo é impressionante isso, né? E sendo aí você colocou isso é um debate que faz parte que preocupa as elites do mundo, né? Mas no Brasil não, né? No Brasil tem que proteger aquele seu território, ou senão é aquela classe média que compra um apartamento e acha que virou dono da rua, né? A rua não pode mais se transformar em nada, que ele comprou um apartamento, ele comprou a rua inteira, é uma coisa assim impressionante no Brasil. Acho isso, parece que a gente está no tempo dos nossos bisavós, assim, sabe? A gente se matando por um pedacinho de terra ainda, né? Então é preocupante. Mas eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre esse projeto e dizer que se é possível a gente sonhar com tantas questões básicas, né, que você colocou aqui, de saneamento, do próprio direito da moradia, que não está garantido no Brasil, enfim, de gente vivendo
nas condições que você colocou, que ficam expostas a doenças tão do século passado, né? É possível sonhar com uma cidade ecologicamente viável, como diz lá na página do Projeto Cidades, né? Ecologicamente viável, numa cidade socialmente mais igualitária, enfim, queria que você comentasse isso. Claro, Cecília. O BR Cidades, o apelido, né, do projeto Brasil Cidades, ele, na verdade, surge da Frente Brasil Popular como grupo de trabalho de reflexão de cidade especificamente. O GT cresceu, virou uma coisa enorme. Hoje a gente está aí em 26 capitais, 26 cidades do Brasil, fazendo uma discussão de uma agenda que a gente, claro, né, a gente formulou, enfim, conseguiu consolidar uma agenda nacional que é enorme, tem 8 pontos, 8 eixos estruturantes aí dessa agenda, mas que continuadamente a gente vai melhorando e burilando temas importantes e principalmente os emergenciais, né? Acho que o Covid-19 vai ser, sem dúvida, um grande ponto aí de desdobramento de várias políticas no que se refere a projeto e modelo de recuperação, tanto econômico quanto do ponto de vista sanitário, do ponto de vista socioambiental. Como desafio, né, a gente quer pautar, né, não vou te dizer aqui que a gente não pensa no poder institucional como braço operativo, né, da execução dessa agenda, falar que a nossa vontade, a nossa iniciativa também surge na discussão para a imposição, principalmente do nosso campo de esquerda, para a reflexão do tema de cidade. Eu acho que os anos de Lula e Dilma consolidaram a agenda da cidade, a agenda urbana, no repertório da política pública brasileira, e não à toa Bolsonaro ataca duas coisas em primeiro lugar, né? Assim que ele assume o poder. Ele começa a atacar, usando o seu filho senador, a propriedade, a função social da propriedade, a função social da terra no Brasil. Eles tentam demover esse artigo constitucional de qualquer jeito, e o desmonte do Ministério das Cidades, que era o grande estruturador da política urbana no Brasil. É claro que entre erros e acertos a gente tem um grande acúmulo do que foi esse ciclo lulopetista, do que foi os grandes projetos, do que foi o Minha Casa Minha Vida, do que foi o PAC, grandes intervenções, mas é óbvio que é uma base de suporte para o que virá. O que a gente entende de prioridade, né, nesse momento, principalmente do pós-pandemia? A gente estabelecer um regime mais estreito, com controle social, até inclusive inserindo iniciativas que o próprio PT construiu, como orçamento participativo nas prefeituras do Sul, e um modelo que nunca foi implementado em ampla e larga escala. As pessoas precisam saber ter acesso aos contratos, aos valores. Eita, virou um pouquinho, não tem problema. Estamos ouvindo Alô? você, sim. Estamos ouvindo, mas não estamos te vendo. Eu não estou vendo, você está vendo? Estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo você, só não estamos te vendo. Tranquila, fique tranquila, ajeita aí. Às vezes aí entra uma ligação, gente, ou uma coisinha, aí acaba que a pessoa fica sem imagem ou sem áudio. De volta. Acontece muito. Voltou. Esse mundo virtual, voltei? Voltou. Acho que esse período de... Voltei? Tá ótimo. Arquiteta tá ok? Tem um meme que viralizou no meio dos arquitetos, uma mulher cantando se a arquiteta tava ok, e eu sempre me pergunto isso. Eu acho que, é claro, a gente precisa inserir a agenda popular, a agenda cotidiana das pessoas na vida urbana de fato. Os conselhos das cidades, os conselhos gestores não funcionaram, né, nesse último ciclo. É preciso devolver esse poder de autonomia popular. Eu acho que uma das grandes quedas e uma das grandes angústias da população nessa crise entre povo e PT foi a sensação de, em grande medida, de ter sido traído, eles não ter conhecimento de fato do que acontecia nas grandes obras, os problemas todos que tivemos na falta de controle social sobre a corrupção. A gente precisa falar sobre controle social. Outra grande agenda que a gente pensa como central nesse próximo ciclo, que a gente há de construir pós-Bolsonaro, é a agenda ambiental. Como é que a gente
não falou de um desenvolvimento sustentado, como a gente fez a base de Alcântara, como a gente fez Transamazônica, a base de Alcântara, acho que São Francisco, a bacia do Rio São Francisco, enfim, uma série de grandes obras e grandes intervenções que, de certa forma, precisam passar não só por uma revisão mesmo de agenda, mas de entendimento do Brasil que se quer. Eu acho que o Brasil literalmente precisa ser revisionado, né? A gente perdeu até a bandeira nacional, a gente tem medo de usar a bandeira, né? Então, a gente tem um problema, agora. Né, um probleminha de usar o verde e amarelo. Se a gente chegou nesse pé, eu acho que a gente tem tempo de construir uma proposta concreta e mais focada nos nossos problemas principais, que passam pela favela, pelo território, pelo entendimento do Brasil, pelo entendimento de que Brasil não é só Sudeste, grandes capitais, que é preciso estabelecer uma agenda que insira as cidades verdes, que insira as cidades médias, que fale das regiões metropolitanas com maior fôlego, que paute rios, nosso complexo de águas. A gente precisa falar de águas de uma forma mais clara, transparente no Brasil. O nosso projeto de desenvolvimento baseado na extração precisa mudar, senão a gente vai ter Brumadinhos, vales, perpetuando um modelo de barragens que precisa ser eliminado. Então, assim, para a gente sintetizar, eu acho que o projeto BR Cidade, ele é um grande instrumento hoje de projeto de guinada, de retomada quase que triunfante depois da barbárie completa do que foi, do que é a agenda bolsonarista para as cidades, né? Muito bem, muito bem. Eu acho que é muito... é muito legal, Tainá, essa coisa do contextualizar e de refazer essas linhas do tempo, não é? Quando você falou de como nasce Crivella, né? Quem Crivella é hoje. Sim. Quando você fala do lulopetismo, não é? Todas as coisas boas e as que precisam ser melhoradas, né? E quando você dá a esperança de que a gente vai construir um novo tempo, não é? Depois desse momento horroroso, né, e genocida que a gente está vivendo agora. Eu acho que toda essa construção que a gente fez aqui, Cissa, com a Tainá, no mínimo daí a gente poderia tirar mais umas 3 ou 4 pautas, assim, que me vêm muito rapidamente para mais programas, né? Então, a gente já está com uma hora... estamos com 1h20 já, eu não quero mais tomar o seu tempo aqui, ficar tanto, né, estender tanto, eu acho que a gente pode encaminhar para o final. Eu não sei se a Cissa tem mais perguntas, no momento, eu tenho outras pautas, que aí dá mais umas 4 horas de programa. Eu fiquei... Como é que tira o Bolsonaro, como é que faz a unidade... Como é que a gente reconstrói as cidades? Eu fiquei, assim, surpresa, que eu não conhecia a Tainá ainda. Surpresa não, porque, né? Mas, assim, é um prazer estar aqui. Acho que a Tainá tem uma visão, assim, muito estudiosa, né, do assunto, e inclusive interligada com diversos assuntos de economia. Enfim, acho que é super importante a gente discutir a cidade, né? Acho que a gente vai precisar discutir a cidade agora, durante a pandemia ainda e no pós, né? Acho que tem coisas inadiáveis que não dá mais para adiar, né? A gente já adiou demais e não vou falar perderam gerações, porque geração nenhuma se perde, né? Mas assim, são vidas que depois não voltam atrás, né? Não tem como a gente voltar atrás, né? E esses assuntos se interligam muito. E a questão da habitação é uma questão, acho que estrutural da nossa sociedade. Muito importante. É muito importante, e quando a gente pensa que tem pessoas que não têm casa ou que vivem numa maneira que não desejariam, que não têm vontade nem de voltar para casa, nem de estar em casa, que viram uma tortura estar em casa, é muito triste, né? Enfim. Mas é isso, um prazer enorme estar aqui com a Tainá, aprendi bastante, gostaria de ficaria aqui, bateria um papo,
muitas horas ainda, mas como a Kátia está mandando, eu vou embora, tá? Não, era eu. Brincadeira. De mandona, que feio. Imagina! Daqui a pouco vai vir a live da Tereza Cristina, isso aqui. Ah, é verdade. Por que não acaba mais? Quem que é? Não acaba, a live é enorme. Bom, é isso. Eu acho que é fundamental a gente discutir a cidade e não daquela maneira coxinha que a gente vê nas universidades. Sim. Né? Eu Sim, vejo, claro. eu me formei na Uninove e tal, então assim, tem umas coisas assim, umas coisas coxinhas de ver a cidade, né? Sim, assim, do tipo, vamos, sei lá, pensar deixar mais bonito. Não vai bonito, hype, né? Essa palavra tão bonita, hype, né? Essa coisa é muito, né? Sim. É isso, né? Mas é importante fazer essa disputa em todos os campos, né, gente? É isso. O projeto de uma cidade mais justa, de uma sociedade mais justa, passa por todos os campos. Vocês fazem no jornalismo, passam na arquitetura e no urbanismo. Sem dúvida, é muito importante a gente bater esse papo. Não, e é isso aí, a gente tem pauta aqui, já tiramos pelo menos mais 3 assuntos muito bons para um próximo encontro. Tainá, quero muito te agradecer. Obrigada demais vocês. O esforço, eu sei que foi, né, você tem várias coisas para fazer, está se debruçando nessa coisa do Guedes aí, eu quero depois que você conte para a gente as suas observações sobre esse plano, acho que é muito legal. E eu queria também propor que a gente trouxesse, de repente, Cissa, arquitetos de diferentes lugares com a Tainá. Eu acho que seria muito legal, Tainá, agora, né, para a gente falar dessas disputas que a gente vai ter que fazer por moradia digna no pós-pandemia, da gente falar sobre modelos né, novos modelos, né, de como é que a gente consegue formas de morar, descoxinhar essa, assim, descoxinhar, Cícia, será que existe? Existe, acabamos de inventar. Eu sou a favor da adaptação da língua, da transformação da língua para as nossas realidades e necessidades. Muito bem. Querida, muito obrigada, tá? Estamos combinados. Eu que agradeço, queridas, foi ótimo. Obrigada. Um beijo grande. Beijo, querida. Fora Bolsonaro e Mourão. Fora Bolsonaro e Mourão, e a chapa toda, e ministério, e todo mundo junto. Um beijo, queridas. Obrigada demais pelo papo. Até, tchau.